Hey, ho, let's go! Vamos lá, pessoal! Se liga na minha dica! Semana número 3 e número 4 do patch número 2, week number 3 e number 4. Se liga na minha dica! Não perca tempo, venha já comigo! Hello, everybody! Good afternoon! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Preparados para o week number 3? Let's go with me? Pois é, sexto ano, hoje a gente começa a semana número 3 do patch number 2, do patch número 2, tá? Esse patch tem mais atividades, tem alguns exercícios diferenciados. A gente vai continuar um pouquinho na mesma estrutura da semana anterior. Como assim? Na mesma estrutura da semana anterior. Na semana anterior, vocês devem ter visto que aprendemos sobre como perguntar e como responder sobre as profissões. E é isso que continuaremos a fazer. Falaremos um pouco mais sobre as profissões, ok? Então, vocês já devem estar vendo aí nas telas de vocês, né? Vocês devem ver que tem um quadrinho, que é a question number 1, né? Essas apostilas do PET, independente se é no ensino fundamental ou no ensino médio, elas têm trazido muitas questões com a seguinte pergunta, na verdade é a seguinte orientação: leia o texto. Então, sempre que pedir leia o texto, é para observar, analisar, olhar com atenção, né? É aquela parte onde você deve se preparar, estudar, pesquisar e tentar já descobrir o sentido e descobrir a tradução. Então, quando você olha nesse quadrinho aí, né, no exercício número 1, você vai ver várias profissões, né, descritas, ou seja, várias, né, profissões explicadinhas, né? Tem a palavra em inglês, porém a explicação também está em inglês. Isso, né? Esse tipo de definição acontece muito nos dicionários de inglês e inglês. Como assim, Érica? Existe o dicionário que vocês usam normalmente na escola, que é o dicionário que está lá escrito assim: do inglês para o português, do português para o inglês, porque é onde você consegue, né, pegar uma palavra em inglês e traduzir para o português e fazer o contrário. Você pega uma no português e passa para o inglês. Os dicionários de inglês, eles trazem a palavra em inglês e o sentido dela, né, a definição dela, né, o significado dela também em inglês. São dicionários inglês. Normalmente, esses dicionários são para níveis mais avançados, professores, pessoas com mais conhecimento e assim por diante. Esses dicionários inglês são como os nossos dicionários no português. Aquele dicionário onde você não conhece uma palavrinha na nossa língua, você não conhece uma palavra no português e você pega para saber o que ela quer dizer, qual é o significado dela, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte com vocês: eu não vou dar diretamente a tradução, né? Não quer dizer que eu não venha a traduzir todas as palavras para vocês, mas antes de traduzir, né, eu vou sempre tentar fazer você pensar. Eu faço muito isso no cursinho onde eu trabalho, né, com os meus alunos do cursinho, e faço isso também com os meus alunos em sala. Tentar fazer você primeiro imaginar o que essa palavra pode ser antes de propriamente lhe dar a tradução, ok? Let's go? Vamos lá. A primeira palavra é o writer, né? Writer é aquela pessoa, por exemplo, né, que cria as histórias, né? Você pega o livro, por exemplo, do Harry Potter, né? É um livro que vocês gostam muito, por exemplo, né? O que acontece? Teve alguém que criou. Teve alguém que o quê? Writer, né? Quem write é o verbo o quê? O que é o verbo write? Write é o verbo escrever. Quando eu adiciono a letra R no final, vira a profissão. Qual é a profissão de quem escreve? Think about it. Pense sobre isso, ok? Vamos para o significado número 2? Actor. O feminino seria actress. Então, actor é o masculino, actress, feminino. Não passou aqui o feminino para vocês, mas eu achei mais prudente falar sobre isso, ok? E aproveitando aí nesse barulhinho é para falar para vocês não deixarem de se inscrever, não deixarem de dar like e, claro, comentar sobre o que vocês estão achando das nossas aulas, né? E sugestões, se for possível, tá? O actor é aquele que aparece lá no seu filme favorito, na sua novela favorita, é aquele que participa das cenas, né, seja do filme ou da novela. Você já descobriu quem é o actor? Vamos lá. E o plumber? Que seria plumber? Ah, sabe quem é o plumber? O plumber é aquele que conserta coisas, por exemplo,
que tem debaixo da pia, que vai ter lá no banheiro, que vai ter na rede de esgoto, sabe? Aquelas coisinhas por onde passam as águas. O que será? Vou dar uma ideia. São chamados canos. Quem conserta os canos ou encanamentos? Quem será? Quem será? Tá vendo? É essa a profissão, é o plumber, tá? Plumber, tá? Tem hora que, né, dependendo do sotaque, não vai falar plumber, vai falar plumber, como se não tivesse esse B aí, beleza? A próxima, scientist. Scientist. Scientist, lembra alguma palavrinha em português? Eu acho que essa eu nem preciso contar. Vocês acham que eu preciso dar alguma explicação? Palavras cognatas ou palavras transparentes? Essa palavrinha já te conta que profissão que é. Mas vamos pensar, aquelas pessoas que estudam muito, que inventam coisas, que pesquisam as coisas, né? Se a gente hoje tem luz, tem, né, a descoberta das doenças, é porque tem o scientist. Então, tentem ver aí a importância dessas profissões, ok? O próximo, seamstress or tailor, tá? Seamstress or tailor é aquela profissão que a pessoa pega um tecido bem bonito e faz uma roupa bem legal. Ou se ela não faz, ela pode, por exemplo, consertar ou customizar, que é a moda, né, de hoje em dia, né? Então, é o tailor ou o seamstress. É essa profissão, tá bom? Existem os seamstress que fazem roupas básicas e tem aqueles que também fazem, né, roupas finas. Normalmente tem um nome diferente quando é roupas finas, tipo sociais, né, como ternos, assim, por exemplo. Mas no fim vai dar a mesma profissão, a mesma ação, ok? Driver. Se eu faço esse gesto aqui para vocês, vocês imaginam uma pessoa que faz o quê? Aquela pessoa que às vezes entrega as coisas, que viaja a longas distâncias. Quem que vocês acham? Às vezes que leva uma pessoa de um lugar no outro. Que será um driver? Esse gesto aqui mostra uma coisa que ela segura durante o seu trabalho. Que será? O que será? Tá? Espero que essas brincadeirinhas estejam fazendo você pensar um pouco, porque a minha intenção é fazer você raciocinar e não contar direto a tradução, combinado? Apesar que vocês já devem ter descoberto algumas dessas profissões, porque existem muitas palavras cognatas, e essa é uma das perguntas feitas aqui no PET da semana número 3, ok? Vamos lá. Agora, dentist. Dentist, what is a dentist? O que é um dentist? O que seria? Aí você tá lá, tô doendo, tô doendo. Aí onde que você vai para curar o seu teeth? Aonde que você vai? Você vai aonde? Você vai na floricultura, você vai no supermercado, você vai ao médico, na enfermeira, no dentista. Aonde você vai para curar o seu teeth, né? Os seus tooth, né? Os seus dentes, tá? Só pensar um pouquinho. Palavra cognata ou palavra transparente. Sempre se lembre dessa brincadeirinha, dessa dica, tá? Depois, cashier. Cashier, o que é cashier? Tem países que nem tem essa profissão mais, tá? Eu viajei recentemente, tá? E na Irlanda, assim como em Portugal, em outros países, quando você vai ao supermercado, por exemplo, tem máquinas automáticas para você passar o seu produto, aí você passa o seu produto, aí lá já mostra o preço, você passa o código, você já coloca o seu dinheiro, seja através das notas ou das pratinhas, e depois você pega o seu troco caso houver, né? Então, essa profissão, normalmente, ela fica, às vezes, se é num supermercado, ela fica na entrada do supermercado, porque é a última coisa que você vai fazer, né? Digamos assim, né? Primeiro você compra, depois você passa lá no cashier, tá? E, dependendo também de onde você vai comprar um ingresso, por exemplo, antes de você entrar para o show, você tem que ir lá na bilheteria e quem vai te atender, né? Quem vai te vender o bilhete, normalmente é quem? O cashier, ok? Por último, programmer, tá? O programmer, palavra cognata, né? Programmer, o que seria, gente? Vamos pensar, vamos colocar essa cabecinha para funcionar. Lembra de uma palavrinha da internet? Lembra de pessoas que mexem na internet? Não só na internet, mas com computador, entre outras coisas. Então, são profissões muito importantes, né, e atuais hoje em dia, tá bom? Vamos lá. A primeira question, a question number 2,
Porque, que nem eu falei, o number one era apenas para você analisar, para você pensar, não é mesmo? Então, a question number two é onde começa a você realmente a responder, a fazer a atividade. Então, a question number two pergunta: o quadro acima explica as profissões em inglês. Oh, yes. De acordo com o quadro, responda: Érica, eu não consegui descobrir o significado das profissões com as suas dicas. Eu não consegui olhando se era uma palavra cognata. Então, a minha próxima dica é: use o dicionário. Aluno que estuda inglês, aluno que estuda outras línguas, não pode deixar de ter um dicionário de língua inglesa. Então, por favor, adquira já o seu. Tenha sempre em mãos um dicionário de língua inglesa. A internet também ajuda, ela é outra amiguinha, mas o dicionário, né, que vai te ajudar quando você não tiver a internet, combinado? Vamos lá. Então a pergunta na letra A: qual das profissões se tornou menos comuns nos dias atuais? Marque a opção. Apenas uma opção. Não é duas, não é três, não é quatro. Não é para numerar, não é para circular, é para marcar um X, combinado? E você vai pensar, qual que eu preciso ainda hoje em dia? Qual que as pessoas procuram hoje em dia? Quais que as pessoas querem ser hoje em dia, né? Eu dei algumas dicas, né? Mas vocês podem pensar, porque é uma resposta pessoal? Sim e não. Porque ela é de acordo com o seu conhecimento, com a sua opinião, mas também com a verdade, com a nossa realidade. Combinado? A letra B. Tire do texto duas profissões. Se quiser, pode tirar mais. Eu até aconselho a copiar todas que você achar que é palavra cognata, tá? Que são parecidas com as palavras em português. Se é parecido com as palavras em português, quer dizer que são palavras cognatas. E quer dizer que faz parte da letra B. E é o que você vai responder. Então, faz o que eu estou aconselhando, tá bom? Pegue mais de uma. Se tiver 3, 4, excelente. Copie todas, tá bom? Vamos lá. Question number 3. I love word search. Word, palavra. Search, procurar. Então, search, no caso aqui, seria o quê? O nosso caça-palavras, tá? Então, vocês vão procurar, tá? O quê? As palavrinhas. Quais palavrinhas que eu vou procurar? Nurse, baker, engineer. Lembrando que engineer está escrito errado na apostila de vocês. A grafia está errada. No meu, tá? Vou até clicar sobre ela. Ela ficou em azulzinho, eu já corrigi. Então, vocês vão procurar essa palavrinha que eu escrevi. Na de vocês tem 2 N's, mas na verdade é um N só e tem 2 S. Então, eu já corrigi para que vocês não procurem palavra errada, combinado? Eu aconselho a vocês, pelo menos eu aconselhei isso aos meus alunos, que procurem as palavras com lápis de colorir. Porque às vezes, quando você for mostrar ao seu professor, o lápis de escrever fica muito clarinho. Então, o lápis para colorir, além de ficar mais divertido, mais alegre, vai ficar mais legal, tá? Claro, faz com lápis primeiro, se você quiser, que às vezes você erra, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos, gente, faz com atenção, faz com cuidado para não borrar, não rasurar e assim por diante. Depois você passa o lápis de colorir, tá? Mas faz com lápis primeiro, né? Érica, eu quero fazer com lápis de colorir de uma vez. Eu quero fazer com marca-texto, não tem problema. Mas para não dar aquele erro, que às vezes marcar no lugar errado, faz a lápis primeiro, ou senão realmente verifique com atenção antes de colorir. Então, recapitulando as palavras, nurse, a gente viu na aula anterior, nurse, enfermeira. Baker, o que é o baker, tá? Engineer, o que é engineer. Mechanic, doctor, barber, né? Barber, a maioria aqui foi palavra cognata, tá, gente? Então, por isso que eu não vou ficar falando as traduções, porque eu quero que vocês pesquisem, corram atrás. Mas, normalmente, as minhas explicações, né? Normalmente, tudo que eu digo para vocês tem ajudado muito, beleza? Então, vamos lá. Eu sempre vejo que alguns alunos têm dificuldade de usar o caça-palavras. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se aqui vai dar para fazer o que eu estou planejando. O arquivo aqui é uma imagem, mas sempre eu vou tentar acompanhar com o próprio cursor, tá? Sempre procure a linha primeiro, aí depois você vem na outra linha, na terceira, assim por diante. Aí das colunas é a mesma coisa, vem na primeira, na segunda, depois olha na diagonal, de trás para frente, vai passo a passo. Tem aluno que olha todas as linhas e letras de uma vez.
realmente assim fica mais difícil. Claro que para mim e outras pessoas que já gostam de caça-palavras, não vai ver, né, dificuldade nenhuma, não vai ter nenhuma dificuldade. Mas quando você não gosta muito ou tem dificuldade, olhar esse tanto de letrinha de uma vez realmente dificulta. Então faz desse jeitinho que eu tô falando. Vai as linhas aqui, letra a letra, tá bom? Vai a próxima linha, aí depois você vem nas colunas, vai a primeira coluna até lá embaixo, depois volta de cima para baixo, vai pouco a pouco até encontrar, tá? Sempre olha, ó, essa letra, essa palavra que começa com E. Essa aqui tem dois S pertinho. Esses detalhes da palavra também te ajudam. Igual, por exemplo, apareceu a palavra baker para vocês. Você sabe que vai ser um B com A. Então procure todos os B com A. Porque se você não achar o baker, você vai achar o barber. Então, tá vendo que às vezes uma palavrinha ajuda na outra? São dicas que eu estou dando para vocês para facilitar a resolução deste exercício, combinado? Vamos lá. Esse dever também tem o exercise number 4, tá? O exercício número 4. O exercício número 4 tá assim. Os gêneros textuais carregam as mais diversas finalidades. Gêneros textuais são as diversidades de texto, são os tipos de texto, tá? Cada um tem uma estrutura própria, uma característica própria. Veja, aí trouxe essa imagem, a imagem que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, combinado? Essa imagem não tem muitos dados, realmente, mas ela quer fazer você imaginar o que ela pode ser. Está escrito assim, join us for a party, join us for a party, tá? Ou seja, join us, join é meio que participar. Tá? Então, ou seja, participe conosco, né? Interaja conosco, venha conosco, né? Porque o us é o nós como objeto, né? Não é a pessoa que faz a ação, é a pessoa que participa da ação, que recebe a ação. Porque eu sei que tem aluno que vai falar assim, uai, Érica, eu vi que us significa nós, mas o we também significa nós em inglês. Como assim? O us é o nós quando você participa da ação, quando você recebe, por exemplo, vou comprar um sorvete para nós. Eu que vou comprar o sorvete, mas o sorvete não é só para mim, é para todos nós. Então, esse nós, como ele não fez a ação de comprar o sorvete, ele seria o pronome us, a palavrinha us em inglês, ok? Então, ó, join us for a party, join us for a party, seria o quê? Participe conosco da festa. Se você já pensa em festa, se fala em festa e é uma imagem colorida, uma imagem bonita, você imagina que tipo de texto? Uma receita? Será? Ah, uma notícia de jornal? Não tô achando. Ah, será um convite? Oh, pode ser. Será um manual de instruções? O que será? Tá bom? Ah, será uma fábula? Então, assim, pense com carinho. Aí depois, logo abaixo desse título, dessa frase chamativa, né, dessa frase, assim, importante aí, tá assim, when. O when quer dizer quando. Não tem nenhum dado na frente, mas eu poderia pensar, quando que vai ser? Como que eu vou descobrir? Se eu não sei, beleza. Só sei que aqui me perguntava quando, e que aqui deveria ter o quê? A data, o dia, o horário, o mês, o ano. Sempre que pergunta quando ou fala quando, é o tempo, é o momento. Where, repeat, where. Where, onde? Local, localização. Não mostrou também o endereço, mas aqui seria o quê? O local da festa, onde você teria que ir, onde você deveria dar a sua participação, beleza? Time, tempo, tá? Então aqui, o que acontece? Sempre também pode ser o quê? As horas. Talvez no when colocaria só o dia, né, o mês e o ano, e no time colocaria as horas, por exemplo, ok? Agora que tá assim, 4 letras, R, S, V, P, ou seja, R, S, V, P, que eu vou falar um pouquinho mais nas questões abaixo e vocês vão entender melhor. Aí está aqui assim, can't wait to celebrate, can't wait to celebrate, can't, ou seja, não pode, não consegue, wait, esperar, to celebrate, para celebrar. Então,
Não espere, não espere para celebrar, né? Tipo assim, não podemos esperar para celebrar. Tipo assim, é uma coisa que tipo assim, a gente não pode perder, tá? Aqui eu traduzi ao pé da letra, tá, gente, tá? Ou seja, não pode, não consigo, tá? Então, assim, eu tô falando de traduções ao pé da letra, passo a passo, mas o que que dá a entender? Não espere por isso, né? É ansiedade, né? Contamos com você, é para você entender isso, tá? Que é uma coisa legal, uma coisa importante que você não pode perder, né? Que você vai ficar ansioso, vai ficar doido para participar, tá bom? Então, a letra A, o texto acima tem a intenção de quê? Então, você vai ler as 4 opções e vai me dizer qual delas realmente tem a ver com esse gênero textual. Comprar, vender, indicar, convidar, o que que é? Né, te pedir, te convencer, né, te xingar, o que que quer dizer esse texto, tá? Então você vai observar com atenção tudo que está falando nas 4 opções e marcar a resposta correta, beleza? A letter B. Quando se realizará a festa em questão? Eu disse onde teria que ser o dia, o local e a hora. Foi falado para você? Foi dado, né, essas informações? Nós temos esses dados? Nós temos realmente essas explicações? Se tiver, copie. Se não tiver, apenas responda. Não, não tem. Não, não vi. Ah, eu que vou colocar. Enfim, use sua criatividade, claro, sua atenção. Vocês devem ter visto, né, o que está o condizente com o convite, tá bom? A letter C, o que quer dizer RSVP? RSVP. Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît, é francês, tá? Répondez. Responder é uma palavra cognata, mesmo que seja do francês para o português. Responda. S'il vous plaît. S'il vous plaît é a mesma coisa que please em inglês. Please é a mesma coisa que por favor. Então, no caso aqui, eu traduzi para vocês porque veio de outro idioma. Mas isso aqui é para fazer vocês pensarem que, se era em francês, eu poderia ir lá na internet e pesquisar no tradutor, do francês para o português. E digitava essa frase lá. E, logicamente, eu teria toda a tradução, beleza? Mas também, como eu disse, tem palavras cognatas, né? E tem a questão da boa educação, tem a questão do nosso conhecimento, então ficaria um pouco mais fácil. Combinado? Pessoal, então essa é a nossa primeira semana, né? Assim, é a nossa primeira atividade, melhor dizendo, tá? Estou tratando da terceira semana. Por quê? Porque eu quero fazer esse vídeo como eu fiz o das semanas anteriores. Vou colocar a semana number 3 e number 4 num vídeo só. Então, aguarde um pouquinho, espere mais um momento que eu já volto com vocês com a aula da próxima semana, com o conteúdo da week number 4, da semana número 4. Mas desde já, espero ter ajudado vocês. Obrigada pela atenção. E sempre estarei à disposição, tá? Conto com vocês e espero ter ficado bem claro todas as explicações. Até já! E nós estamos aqui novamente para continuar a falar sobre o PET de língua inglesa. Como eu disse no vídeo anterior, esse vídeo, essa aula aqui para vocês, ela vai tratar de 2 semanas, a week number 3 e a week number 4, né? Number 3, 3. Number 4, 4. Então, vou tratar das 2 semanas em um único vídeo. Vocês devem estar olhando aí na telinha de vocês sobre o texto dessa semana e já viram que a questão número 1 novamente pede para quê? Ler o texto. E novamente eu vou te contar. Ler o texto é o quê? Observar, procurar as palavras cognatas, procurar as palavras conhecidas, e tá cheio de palavra conhecida e cheio de palavra cognata. Mas só de olhar, gente, vocês devem ver o quê? Figuras, linguagem não verbal. A linguagem não verbal é as figuras, né? São as figuras, são as imagens. Então, toda vez que o professor disser para vocês, esse texto tem linguagem não verbal, quer dizer que tem imagens, quer dizer que tem figuras. Então, as figuras, mesmo antes de eu te contar o sentido deste texto, elas já te dizem sobre qual é o assunto. Então, neste instante que eu estou conversando com vocês, vocês já devem estar olhando todas as imagens, todas as pictures, né,
todas as ilustrações, desculpem, as ilustrações, tá? E essas ilustrações contam muito, tá? Elas são também palavras em formato de desenho. E como eu disse, tem várias palavras conhecidas, que no caso são as datas, né, com os meses e assim por diante, tem as palavras cognatas. Eu vou ler aqui o texto para vocês, eu já vou ler em português, tá bom? Já vou ler traduzindo, só algumas partes que eu vou ler em inglês, até mesmo para vocês gravarem aí as perguntinhas ou as expressões. Combinado? Mas e agora? Vocês já sabem o significado desse texto, ou seja, o assunto desse texto? Quem vai ser o primeiro a me dizer? Eu vi lá atrás. Isso mesmo! Halloween! Yeah! Halloween! Halloween é o quê? Uma data muito importante nos Estados Unidos, é uma das datas comemorativas nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, né? Não é só nos Estados Unidos, e hoje em dia nem é só nos países de língua inglesa, em várias outras partes do mundo também. Há um grande preconceito, né, um grande mau pensamento com relação a essa data, mas assim, eu como professora de inglês, eu tento pensar nessa data como um conhecimento, uma informação, porque você está aqui estudando uma nova língua, uma nova linguagem, um novo idioma, e consequentemente você estuda o quê? Características de outros países, características de outras culturas, e você saber um pouco dessas datas é legal. Se você souber sobre o Halloween, você faz o quê? O pet number 4, ou seja, a semana número 4, né, do pet número 2. Então, a semana número 4, né, week number 4, tá? Conhecimento nunca é demais. Eu gostaria de informar para vocês que a questão do Halloween, eu acho assim, tem muito professor, já ouvi até professor de inglês falar assim, mas não é uma data brasileira, não é uma coisa nossa. Mas, gente, vocês têm que pensar o seguinte, na aula de inglês tem tudo a ver. Na aula de inglês, ela faz parte. Então, na aula de inglês, ela é importante. Então, na escola, essa data se torna importante. Eu sei que alguns pais não gostam, algumas outras pessoas criticam. Fala que não é coisa da igreja, não é uma coisa boa. Mas aqui a gente não está trabalhando o incentivo do mal, o incentivo das criaturas ruins. Aqui é conhecimento da festa. E a festa, né, se você for uma pessoa entendedora, pesquisadora, você vai saber que a origem dela, a verdade sobre essa festa, não tem nada a ver com uma coisa ruim. Tanto é que há anos atrás, quando surgiu, né, o costume de fazer essa festa, ela era uma festa, né, digamos assim, aprovada, uma festa tipo, uma festa da igreja, uma festa religiosa, tá? Por quê? Porque a igreja queria fiéis, a igreja queria pessoas em contato com Deus, queria pessoas, né, que participassem das igrejas, das religiões, então era uma festa também aprovada pela igreja. Hoje em dia a festa mudou muito, tá? Tanto é que não é uma festa religiosa, mas não quer dizer que a igreja não aprova. Ela não aprova certas coisas, com certeza, mas aqui a gente não está incentivando o mal, tá? Por mais que tenha seres que às vezes a pessoa tenha medo ou algo do tipo, mas aqui o significado desses seres é para afastar as energias ruins, para afastar os maus elementos da nossa vida, né? Em uma outra aula, em uma outra oportunidade, eu vou falar um pouco mais sobre Halloween, tá? Mas aqui eu quis dar um pouquinho, né? Dar uma instrução bem rapidinho, para que vocês vejam essa aula com um olhar mais atento, né? De cabeça mais aberta, não só ficar pensando, né? De uma forma ruim dessa festa, tá bom? Tanto que na escola, quando eu trabalho com os meus alunos, eu tento levar uma mensagem legal, tento trabalhar de uma forma informativa, instrutiva, e, consequentemente, também unir, né, de uma forma com o nosso folclore, para valorizar também o nosso folclore, e também valorizar o Dia de Ação de Graças, que é a data mais próxima, né? É a outra comemoração após o Halloween, e que é tão importante ou mais importante quanto, tá bom? Mas então vamos focar aqui no nosso pet, vamos focar aqui nas nossas atividades, tá? Mas uma outra aula eu explico melhor para vocês. E espero que vocês gostem bastante da aula de hoje. E desde já, se inscreva no canal, deixe seu like e comentários, por favor, ok? Vamos lá? Se liga na minha dica! Ó, como é para ler, vamos lá. When is Halloween celebrated? Quando é celebrado o Halloween? Em October 31st. É no dia 31 de outubro que é celebrado o Halloween, né? Primeiro perguntou quando é celebrado e logo abaixo traz, que é no dia 31 de outubro. Claro que para nós é 31 de outubro, mas lá eles falam
31º dia do mês de outubro. Sempre lá eles falam os dias do mês em forma ordinal, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. E lá eles não identificam os numerais com aquelas bolinhas, tracinho, ou azinho, tracinho. É assim que eu falo, tá bom, gente? O jeito de exemplificar, de identificar os números ordinais é pelas últimas letras da palavra. As duas últimas letras da palavra que se refere a esse numeral ordinal. Então, por exemplo, first é primeiro. E a palavra first termina em ST. Então, as duas últimas letras de first é ST. Então, por isso que é 31st, né? E por isso que é 31 ST. Então, é esse ST que mostra que é o numeral ordinal e que mostra que isso tem a ver com o número primeiro, tá? Na língua inglesa, sempre vamos escrever o mês primeiro, por isso que October veio primeiro e o dia depois, tá? Próxima. Who celebrated this day? Quem celebra esse dia? Né? Pessoas ao redor do mundo celebram este dia. E não é apenas, né, uma festa, né, para as crianças, como a maioria pensa, né? Não é apenas um feriado, né? Holiday, né? Um feriado para as crianças. Mas muitos adultos também enjoy, ou seja, curtem também as well. Tá? Então quer dizer que aqui não é uma festa só para o público infantil, mas também para o público adulto, ok? What do people do to celebrate? Né? Então, o que as pessoas fazem para celebrar? O que é feito nessa celebração, nessa comemoração? O que é feito para se divertir nessa festa, tá? A principal tradição, né, do Halloween é vestir, né, dress up, ou seja, vestir, e na custom. Gente, vou parar um pouquinho de traduzir aqui e vou dar uma palhinha sobre cognatos e falsos cognatos. Cognato, que são as palavras cognatas, né, as palavras transparentes, vocês estão cansados de me ouvir, porque eu falo sempre, são aquelas palavras que se parecem com o português e têm o mesmo significado, são iguais, bem parecidas. Mas os falsos cognatos, né, os falsos cognatos também são chamados false friends. Por que false friends? Porque são falsos amigos. Parece, mas não é. Então, não existe só aquela palavrinha que você olha e é a mesma coisa no português. Tem aquela também que parece ser uma coisa, mas é outra completamente diferente. E é o caso de custom. Custom parece ser costume, cultura, mas não tem nada a ver com costume. Ela é um falso cognato. Ela parece uma coisa, mas é outra. Custom é aquelas roupas que você veste para se fantasiar de alguém, para se fingir de alguém, que no caso são o quê? As fantasias, ok? Vamos lá, continuando. As pessoas se vestem, né, em vários tipos de fantasias. A palavra sort é que nem a palavra kind, ou seja, tipo, variedade, tá? De fantasias, né? Algumas pessoas, né, tem o que esse like aqui não é para falar que gosta, é para falar que gosta, tá? Mas existe o like também para fazer comparação, tá? Então, some people like, ou seja, algumas pessoas gostam, mas eu queria que vocês observassem que o like nem sempre vai ser o verbo gostar. Isso aqui é só uma dica, porque em lições anteriores o like apareceu com significado diferente, ok? Então, que algumas pessoas gostam de fantasias. O que seria scary costume? Scary tem vários significados, tá? Acanhado, amedrontado, é um adjetivo, tá? Aterrorizante. Então, nesse caso aqui, se é uma scary costume, se tem a ver com Halloween, vamos pensar. Eu vou querer uma fantasia, por exemplo, uma fantasia simples, delicada, meiga, colorida, bonitinha, ou vou querer uma fantasia aterrorizante, amedrontadora? Vamos pensar. Você tem... Erika, mas eu não sei inglês. Já falei, abole, né? Tipo, você tira essa frase do seu vocabulário, tá? Aqui você vai pensar, beleza, tem a ver com Halloween, beleza, então não vai ser uma fantasia, né, pra me deixar mais bonitinho, quietinho, timidozinho, vai ser uma fantasia pra me deixar o quê? Mas né, aparecer mais, me deixar mais diferente, mais alegre, que assuste as pessoas, e assim por diante, porque a gente tá vendo o texto, então a palavra tá inserida num texto, eu vou traduzir de acordo com o contexto, que é o texto sobre Halloween, ok? Então, tá falando que algumas pessoas gostam de fantasias mais assustadoras, né? Como que? Agora, o as aqui é a comparação, para exemplificar, tá? Ghost, fantasmas, witches,
bruxos, né? Skeletons, ou seja, né? O que seria skeletons? É os esqueletos, né? Mas a maioria das pessoas vestem fantasias divertidas. Fun costume. Fun, diversão, engraçado. Então, fantasias engraçadas, tá? Agora sim chegou na onde eu tinha explicado no início. Like. Mas esse like aqui já não é gostar, é o de comparação. Like superheroes, como super-heróis, que nem super-heróis, superheroes, ou seja, movie stars, né, estrelas do cinema, ou moving, cartoon characters, né? Cartoon characters é o que? Os personagens de desenho animado. Aqui também temos uma palavra falso cognato, gente. O que seria characters? Não é característica, não é caráter, é personagem, tá? E cartoon, vocês a maioria já devem saber, se referem aos desenhos, beleza? Crianças celebram o dia, tá? Fazendo o quê? Tá? Fazendo o treat or treating à noite, né? At night, que seria bater de porta a porta, né? Tá lá, they go from door to door saying, ou seja, elas vão de porta a porta, né? From door, de porta, to door, né? A porta, saying, dizendo, trick or treat. Ou seja, gostosuras ou travessuras, trick or treat, gostosuras ou travessuras. A pessoa, né, da porta, né, lá na porta, geralmente dá o quê? A elas alguns doces, né? Tem até filmes que mostram que se as pessoas, né, não dão doce, as pessoas fazem sacanagem, fazem prenda e assim por diante, tá? Other, ou seja, outros, né? Outra coisa, né? Other Halloween activities, outras atividades do Halloween incluem, né, festas da fantasia, né, costume parades, que são desfiles, né, paradas, bonfires, que são fogueiras, tá? Haunted houses, que são as casas mal assombradas, né, as casas assustadoras, tá? And carving jack-o'-lanterns from pumpkins. Pumpkin, abóbora. E o Jack-o'-lantern é o quê? É o personagem da abóbora. É o personagem relativo a isso, que tem toda uma lenda por detrás desse personagem que a gente vê em uma outra aula, combinado? Então vamos lá. Question number 2. Segundo o texto, quando é o Halloween? A teacher já disse para vocês. O seguinte trecho retirado do texto fala dos costumes do Halloween, ou seja, dos hábitos, das características do Halloween, né? Em que as pessoas se fantasiam de bruxas, fantasmas ou esqueletos. A palavra scary significa, já disse isso para vocês, também já expliquei. Caso você tenha perdido essa explicação ou não tenha entendido, tem o seu dicionário em mãos. Combinado? Vamos lá. Number 4. As figuras abaixo são muito conhecidas do Halloween. São os personagens, os símbolos, os ícones do Halloween, tá? E logo abaixo tem as palavras em inglês referentes a ela. O que vocês vão fazer? Pessoal, quem tem a apostila em casa, né, simplesmente vai escrever o nome, tá? Eu tô fazendo no computador, digita o nome e assim por diante. Erika, eu posso recortar? Pode recortar, tá? Mas é o quê? Você vai associar. Eu posso numerar? Numere. Mas escrever melhor que você treina a escrita. Quanto mais você treinar, melhor. Eu acho melhor fazer completinho, escrevendo a palavra, que é o mais adequado e é o que pede na questão. Então, você vai olhar. Algumas coisas a gente já traduziu no texto acima. Tá? E outras coisas, só de olhar você já lembra, eu já vi essa palavra em algum lugar e assim por diante, tá? Number 5. Um texto tirado da internet sobre o Halloween nos fala muitas coisas que acontecem nessa ocasião. Leia a frase destacada abaixo. Destacada, ou seja, mais aparente, né? Mais em ênfase, tá? Trick or treating is a Halloween ritual custom for children and adults in many countries. Então fala que o ato de fazer o trick or treat, né, é um ritual, né, comum, né, é um costume, né, para o quê? Para as crianças e adultos em muitos países. Children in costumes travel from. As crianças em fantasias, né, em
roupas, né, em trajes, né, característicos com temas diversos, né? House to house, ou seja, vão de casa em casa. Esse travel, que não quer dizer que ela vai viajar para algum lugar, não, quer dizer que ela vai a algum lugar. O travel, gente, é como se fosse assim, ela faz tipo uma via sacra, digamos assim, né? Vou de casa em casa, de lar em lar, de porta em porta. Então, o travel quer dizer que você vai andar muito, você vai passar por vários lugares, você vai passear por diversas casas, né? Então, por isso que o travel foi usado aqui, tá bom? E house to house, né? From house, de casa, a origem de uma casa a outra. Então, from house to house, de uma casa a outra. Asking, ou seja, perguntando, pedindo, for treats, with the phrase, trick or treat. Ou seja, elas vão pedir por gostosuras, tá? Que são os doces, bolos, o que quer que a pessoa tenha, né? Porque no caso, se não tiver, né, uma gostosura, vai ter o quê? Uma travessura, uma brincadeira, tá? Então, treat vem de tratamento. Então, um bom tratamento seria dar um docinho, candy, tá? Number 6. Na frase children in custom travel from house to house asking for treats with the phrase trick or treat. A palavra em negrito significa negrito em evidência, tá? Sublinhado, né? É só você dizer o significado. Já falamos muito disso nesse vídeo da aula de hoje. Não vou repetir porque eu quero fazer você pensar e rever a aula de hoje, tá bom? Number 7, ou seja, a última questão, que é a número 7. O Halloween passou a ser muito conhecido no Brasil e a festa é realizada em muitas escolas, como a gente viu no início dessa aula que eu comentei sobre isso com vocês. O que mais te chama atenção nessa comemoração? Fale de acordo com o que você já vivenciou, ou com o que alguém já te contou, que você já viu na televisão, fale de acordo com o seu conhecimento. Porque às vezes algum aluno do 6º ano não teve inglês ainda, não teve esse tipo de festa na escola, então imagina que ele fala assim, mas eu nunca vivenciei isso, nunca passei por essa festa, nunca participei de nada parecido. Converse com outras pessoas ou pesquise, né, para você ter um conhecimento maior. Combinado? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado a todos vocês. Kisses! Bye!